Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Geração, um podcast onde abordamos alguns dos temas mais importantes da nossa sociedade, desde a empregabilidade dos jovens ao ensino, passando também pelo empoderamento feminino, não esquecendo as necessidades da ajuda humanitária. Hoje tenho comigo a Roselinde Silva, que é uma conhecida designer de moda do nosso país, nascida em Santo Tomé e Príncipe, mas vive connosco desde os 4 anos aqui no nosso país. É um trabalho que apresenta, e vamos falar sobre isso ao longo deste nosso podcast, uma perfeita fusão afro-europeia que está na gênese e é sem dúvida um reflexo da sua personalidade. Roselinde, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. E também se junta a nós o Diretor Nacional da Ajuda em Ação, Mário Rui Badoan. Muito obrigada, Mário Rui, por se juntar mais uma vez em nome desta associação internacional que, como sabem, luta contra a pobreza e a desigualdade, promovendo a dignidade e a solidariedade para a construção de um mundo mais justo. Hoje vamos discutir a forma de como o empreendedorismo pode mudar a vida de uma pessoa, sobretudo de uma mulher, e de que forma podem ser ajudadas ou guiadas as mulheres para atingir aquilo que se pode ser designado por sucesso, que é, Roselina, o mais difícil, o que é o sucesso, não é? O que é o sucesso de uma pessoa. Já tenho uma autodefinição para sucesso? Em primeiro lugar, quero-vos agradecer o convite, obrigada, e Mário também. É sempre um prazer poder estar convosco e poder partilhar um pouco também da minha visão. O sucesso é muito relativo, não é? Acho que cada um tem a sua própria definição do sucesso. O meu sucesso é eu estar bem comigo e com as pessoas à minha volta, que no meu caso as mais importantes são a minha família. Tenho 2 filhos pequeninos, um de 6 anos, o Gabriel, e recentemente o Simão, e tenho um marido fantástico que me apoia imenso. Então o sucesso para mim passa primeiro por ter essa área muito harmoniosa e depois fazer chegar o meu trabalho a todo o mundo. Eu digo a todo mundo mesmo com essa certeza, porque trabalho para isso, e quando decidi envergar pela área da moda, sempre foi com a certeza que eu queria criar algo diferente, algo que enaltecesse o design africano, que é aí onde a minha marca se assenta, mas também que pudesse inspirar outras mulheres, que percebessem que o facto, neste caso, eu sou uma mulher africana, que nasceu em Santo Tomé e Príncipe, foi para Portugal muito pequenina. Os meus pais são pais imigrantes, não é? Que vieram à procura de melhores condições de vida. E os meus pais sempre me passaram a ideia de que eu sou, como é que dizer, sei eu a pessoa que vai definir o meu próprio caminho. Claro. Eles podem me dar a melhor educação, fazem aquilo que podem, mas tudo depende de nós. Mas tudo depende de nós. Essa construção. E foi com base nisso que eu cresci a acreditar que o meu sucesso ou o meu fracasso iriam depender das minhas ações, da minha ação, pronto, neste caso. Ação, gera ação, construção, e eu vou à construção porque temos aqui uma engenheira. Exato. Que podia neste momento estar a fazer pontes. Exato. Mas estás a fazer outras pontes, não é? Ou fiscalização. É verdade. Mas a Roselinde decidiu fazer outras pontes, umas pontes culturais, umas pontes que têm a ver com as nossas raízes, com a descoberta também deste seu lado de mentora, que isso é muito interessante perceber, e é também muito por aqui, Roselinde, que decidimos convidá-la, porque tem dentro de si claramente uma empreendedora. Podia ter sido atleta, foi atleta de alta competição e podia ter continuado, foi uma engenheira, podia ter continuado, mas a moda chamou por si. Portanto, há aqui um lado, e eu diria que o da moda é o mais desafiador, porque como é que se passa de uma coisa para a outra, não é? Como é que se salta primeiro? Faz uma corridinha, depois cria umas pontes e a seguir começa a desenhar uns vestidos e não só. Exato. Olha, isto no fundo tem muito a ver com a minha personalidade. Para quem não me conhece, para entender as minhas características, eu desde miúda sempre fui super dinâmica, sempre fui a questão de ser empreendedora, sempre fui aquela aluna que se senta na carteira da frente, sempre fui aquela que responde, tem sempre o braço no ar. Quando havia atividades na escola eu inscrevia-me em tudo, então eu tentava no basquete, no atletismo, ou seja, isto mostra muito de pessoa que eu sou. E o meu pai também dizia algo que era muito, muito interessante. Desde miúda que ele dizia, tu vais ser alguém na vida. E eu olhava para ele e pensava, mas eu já sou alguém, não é? Mas o que é que ele quer dizer com isto? Ou seja, hoje em dia eu percebo, ele via em mim alguém que um dia iria querer fazer algo diferente ou algo extraordinário, se assim se pode dizer. E o meu extraordinário foi isso, foi eu pegar no meu chamado talento, porque eu desde miúda sempre gostei muito de desenhar. Mas era um mundo imaginário, era algo só meu. Eu desenhava muito bonecas, já assim desenhava corpos femininos,
e agora vou dizer algo assim, pode parecer um bocado mórbido ou estranho, não tinham cabeça. Eu desenhava sempre corpos sem cabeça. Então eu lembro das minhas amigas dizerem assim, mas olha lá, por que não pôs cabeças nas bonecas? E eu dizia, pá, com a maior naturalidade, não me interessa quem é, interessa-me era um corpo que eu pudesse desenhar as minhas roupas. Sim. Ou seja, isto já revelava um pouco daquilo que eu faço hoje. Eu sempre desejei criar peças de roupa para todas as mulheres, Claro, todos os corpos, independentemente das origens, das suas nacionalidades, credos, enfim. Mas veja lá, isto tão pequenina não tinha essa noção que tenho hoje. Mas pronto, era um mundo meu, ou seja, eu fazia desenhos, os meus cadernos da escola tinham sempre rabiscos, imaginava sempre coleções e coisas assim. Bem, era muito à Roseline. As minhas amigas mais próximas pediam para desenhar roupa para elas. Faz assim, oh Roseline, olha, eu vou a uma festa, faço anos, o que é que achas que eu tenho a vestir? Eu lá rabiscava, elas levavam à costureira e portanto faziam. já havia ali uma veia. Havia aí uma empreendedora. Exato. No entanto, pronto, a vida foi seguindo, segui os estudos, fiz a engenharia, depois ainda fui atleta de alta competição, desisti na altura devido a uma lesão, porque todos acreditavam que eu seria a próxima Carla Sacramento, pelo menos era assim que me definiam. Quando decidi ser empreendedora no ramo da moda, foi também algo muito natural. Eu gosto de dizer que eu não escolhi a moda acabou por vir ter comigo. Criei uma peça para uma amiga, é aí que tudo começa, a questão do empreendedorismo tem a ver com as oportunidades. Eu agarrei uma oportunidade que me apareceu na vida que eu não sei se apareceria outra vez. Fiz uma peça para uma amiga que vive em Londres. Ela é uma grande chefe de cozinha e, mais uma vez, ela disse, amiga, olha, vou ter um evento no hotel, mas é alusivo à África. Fazes-me assim um fato, uma jaleca com motivos africanos. Ai, que massa. E eu também fiz e tal, enviei a peça para ela, o evento foi um sucesso, no final chamaram o chefe para dar os parabéns. Além de elogiarem o catering dela, espero eu, elogiaram a jaleca. Disseram, uau, que está tão... E ela, por isso eu digo, toda a gente devia ter um amigo assim na vida. Isto foi feito para a minha estilista em Portugal, a Roseline Silva. Adoro! Olha, é que foi mesmo assim. Imagina, e eu conhecendo-a como eu conheço, ela deve ter dito aquilo assim bem, inchada. Claro, exato. A Roseline Silva não conhece. E eu, na altura, estamos a falar na era já das redes sociais, estamos a falar em 2013, eu criei no Facebook, aquela ferramenta que está ao acesso de qualquer pessoa, eu criei uma página no Facebook onde eu divulgava alguns trabalhos que fazia, mas isto de hobby, ideias, referências, coisas que eu gostava. E era tudo muito em volta dos tecidos africanos, das capelanas. Peças feitas com capelanas, peças que eu mandava fazer com capelanas, então era tudo muito assim. Mas, aí está, mais uma vez, eu tenho uma personalidade, eu tenho um brio na comunicação, mas é mesmo algo meu. Eu sou aquela rapariga que os cadernos, a letra sempre muito bonitinha, depois tinha cores para tudo, então o visual era algo que eu dava atenção, tinha um cuidado. Então esse Facebook, que era uma brincadeira para mim, tinha um aspecto muito profissional. Para quem lá entrasse, olhava e pensava, uau, é mesmo uma estilista em Portugal. Isto aqui é uma estilista. Bem, isto para dizer o quê? Nesse dia, nesse evento, estava lá um produtor de eventos. E ele foi ter com ela e disse, olha, eu gostava de saber quem é essa estilista, porque eu vou realizar um evento alusivo à mulher africana em Londres e gostávamos de convidar uma estilista africana para vir cá fazer o desfile. Ela não vai de motos. Além de dar o meu contacto, ainda dá o meu Facebook. Olha, está a ver, olha, veja aqui os trabalhos dela. Mas, opa, realmente, é muito boa. Olha, estou eu em casa, num dia tranquilíssima da vida, ligam Londres, tem inglês assim. E tudo, maravilhoso. É a Roseline Silva. E eu, sim, com quem falo? Estranhei o número. É que nós tivemos conhecimento do seu trabalho, eu sou o fulano, pronto, lá apresentou-se, e estou-lhe a contactar porque gostaríamos muito que viesse a Londres fazer um desfile. E aí nasceu a estilista, designer. A sério, isto foi mesmo... Pronto, já contei isto N vezes, até mesmo nas palestras que dou e nas formações que faço. Foi o dia em que eu parei, aqueles 5 segundos, eu fiquei a pensar, o que é que eu... Digo que sou eu, digo que é mentira, enganaram-se, desligo o telefone, mas ok, as peças eram minhas, o que eles viram, o trabalho que viram era meu, ou seja, está tudo certo. Eu disse que sim,
E então tive um mês para me preparar. E foi nesse dia que nasceu. Nasceu a Roseline Silva, estilista. Estilista, exatamente. Mas é muito interessante, porque acho que disse aí uma frase muito gira, que é: todas as mulheres deviam ter uma amiga assim. E se calhar, Mário Rui, se não tiverem uma amiga assim, têm uma ajuda em ação. Assim, porque a ajuda em ação tem vindo a apoiar o empreendedorismo feminino e não foi por acaso também que decidiu trazer a Roseline cá, porque é uma das áreas onde tem de facto apostado neste trabalho, sobretudo com mães de algumas comunidades em que vocês estão inseridos. Sim, o que é verdade é que todos nós precisamos de alguém que puxe por nós e que acredite em nós, sobretudo, não é? Porque todas as pessoas têm algo dentro de si que é diferente e que pode, se for impulsionado e se for descoberto, consegue dar mais algo aos outros e à comunidade e a si própria também. Esta parte do curso de costura apareceu já antes da pandemia, portanto nós começamos o curso até muito ligado a um projeto escolar, que era para trazer as encarregadas de educação que estavam mais distantes da escola à escola. E o curso funcionava dentro da escola e até gerou ali um movimento muito interessante entre os encarregados de educação e os professores, porque as aulas de costura aconteciam no mesmo tempo da escola, então os professores passavam pelas mães dos alunos que estavam lá e os próprios alunos confrontavam-se com as mães. E era um movimento muito interessante. E é uma ideia que ainda não esquecemos, mas que a pandemia veio a bloquear, porque depois não deixaram de ser permitidas mais atividades dentro da escola do que só as atividades letivas. Pronto. E então fomos forçados um pouco a externalizar o curso para fora da escola e fora do contexto escolar, mas o que é verdade é que este grupo de senhoras manteve-se muito interessado em aprender a costura, porque já tinham esse interesse antes e começaram a fazer amizade com a máquina, porque a máquina ao princípio era assim tipo um monstro que atacava, mas depois lá conseguiram ter mais facilidade na utilização da máquina, começaram a fazer pequenas peças que gostaram também e então investimos mesmo na parte formativa. Depois a parte formativa correu muito bem, elas desenvolveram uma boa técnica de costura, que ainda está no processo, não é? Mas que teve na altura uma grande evolução. Demos máquinas no final da formação para elas terem a máquina dentro de casa, porque também estas senhoras são todas elas mulheres de contextos vulneráveis, todas elas mães ou avós de famílias ou com muitos netos, mas de famílias numerosas, e portanto ter um negócio a partir de casa é uma mais-valia. Podem fazer as coisas dentro de casa, podem continuar a cuidar dos filhos, ou seja, não têm que largar nada da vida delas para ter mais um rendimento. Pronto. E quando demos a máquina, então passaram a fazer os trabalhos em casa. Também investimos nas primeiras peças de tecido. Também, portanto, todo o primeiro investimento nós promovemos. Mas promovemos não foi por bondade, foi porque havia uma resposta do outro lado, porque elas queriam isso e demonstraram que através dessa técnica, através desse pequeno investimento nós podíamos fazer... O retorno foi imenso. Que o retorno todo para elas e o retorno tem sido muito positivo. Não só em termos do negócio, que se vai gerando e que vai crescendo de uma forma lenta, porque também não tem muito tempo. Estamos a falar de senhoras que acordam às 4h30 da manhã, ou às 5 da manhã, para trabalhar em limpezas, e depois terminam os dias muito tarde também. E, portanto, não há uma dedicação ao negócio como poderiam ter, não é? Mas estamos a falar aqui mais até muito do valor da autoestima que tem para elas. Conseguir fazer... Alguém que tem um sonho a vida toda de fazer... Nós não estamos só para o negócio. Nós estamos sobretudo para a humanidade. Esta é que é a verdade, não é? E sabemos que se apostarmos na humanidade, o negócio há de vir mais cedo ou mais tarde. Mas se apostarmos na humanidade, isso torna-se muito mais sustentável do que estarmos só focados no negócio. Portanto, é mais ou menos a velha máxima: não des o peixe, dá uma máquina e ensina a costurar. Exatamente. E como é que chega a Roseline à ajuda em ação? Como é que foi este desenvolvimento para estas futuras mulheres empreendedoras da comunidade? Nós andámos à procura de exemplos de mulheres que tivessem um lado empreendedor e tivessem ligadas à costura. E depois eu não tenho redes sociais, foi algo que eu não... Então é o Mário Rui. Sabia que havia uma pessoa no mundo. É verdade. Já tive, mas já deixei, porque acho que aquilo tornava-se já... É um bocadinho cansativo. Era muita coisa para informação.
só, mas pronto, não consegui estar nesse ambiente. E tirava-me as pessoas, e eu gosto de ligar às pessoas e saber como é que elas estão. E aquilo dava-me um conhecimento virtual. Mas pronto, não é para isso que estamos aqui. Exato, isso é outro programa, não é? A questão das redes sociais. Mas o que a verdade é que, quando me apresentaram o Instagram da Roseline, eu fiquei absolutamente maravilhado. Quem não? Não só com as peças, é um grande desafio, não só com as cores que eu já sabia, e até já tinha falado com as senhoras a dizer, a grande oportunidade está em trabalharmos os tecidos africanos com qualidade e design. Quando eu vi o Instagram da Roseline, eu disse, pronto, isto casa perfeitamente. E não só as imagens da Roseline traziam outra coisa também muito, muito presente, que é a alegria com que aquele trabalho está feito. Não é só uma peça que está ali. Aquilo é arte, é um gosto e tem muito da pessoa. Claro. Pronto, eu na altura não conhecia a Roseline e tive a oportunidade agora de a conhecer. Mas é tudo aquilo que se vê, é verdade. Não é outra pessoa nas redes sociais. Vocês não estão a ver, mas eu estou corada. Não é só o produto em si, mas é realmente aquilo que, eu imagino, as pessoas que têm a oportunidade de vestir aquelas peças devem sentir uma alegria enorme, porque não só as cores são bonitas, não é só o estar bem feito, mas é vestir algo que tem muito também da costureira, não é? Sim. Pois, por isso é que é muito engraçado. Muito então houve uma palestra, digamos assim, não é? Convite, uma conversa. Sim. E fiquei muito surpreendida, porque as senhoras, algumas já conheciam o meu trabalho. Sim. Algumas diziam, eu admiro tanto, eu sigo o seu trabalho, gosto tanto. E então, para mim, eu tenho 37 anos e estou com senhoras dos seus 50 para cima, penso eu, a maioria. 40 para cima, pronto. Sim. E há sempre, e sempre me foi dito, vejam lá como, felizmente eu não sou esse tipo de pessoas que me deixo limitar pela opinião dos outros, mas sempre me foi dito que eu era demasiado jovem para ser empreendedora, demasiado jovem para ter uma marca. O idadismo já entrou no dicionário por alguma razão, não é? Demasiado jovem. E eu nunca achei que isto não fazia sentido nenhum. Então estar com senhoras mais velhas que eu, que me admiram, que veem em mim, que reconhecem em mim um profissionalismo capaz de lhes ensinar algo, isso para mim é gratificante. Uhum. Nem sei se cheguei a dizer isto, mas saí de lá com essa sensação. Eu, que engraçado, não estou aqui, não vim dar uma palestra numa escola, falar com jovens e motivá-los, mas vim falar com senhoras que podiam ser minhas mães, ou irmãs mais velhas, ou avó até, e pararam para me ouvir e beber um pouco do meu conhecimento. Então, essa relação que tive com a ação foi assim, amor à primeira vista, correu super bem, e pronto, e também temos estado a trabalhar para desenvolver mais projetos. Sim, inclusive já há encomendas de um lado para o outro, que eu já sei tudo. E porque houve mesmo uma ligação tão boa. Não é só vou lá e falo um bocadinho com estas pessoas, não. Claramente envolveu-se. E o Mário falou de uma coisa que são as pessoas, não é? Houve uma empatia também. Não cheguei lá só, dei o meu show e fui-me embora. Não, fui lá mesmo, de coração aberto, foi recíproco, e então a partir daí tem tudo para desenvolver bons projetos. Mas é engraçado, Roseline, porque falou da questão da idade e sente que esse foi uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios nesta sua vida enquanto empreendedora. Sim, tive alguns episódios que me fizeram pensar, porque se essas coisas não acontecessem, eu jamais teria achado que idade era também um preconceito. Mas é. Podia ter outros, não é? O ser mulher, o ser de Santo Tomé, tudo, mas tantos. A idade também foi um dos preconceitos. E é curioso estar, porque é a primeira vez que eu falo disto, é engraçado, publicamente, porque as pessoas perguntam mais pelas questões raciais, o facto de ser africana, se tive dificuldades, isto e aquilo, principalmente num setor de moda, não é? Onde, todos nós sabemos, não é? Há muito elitismo, não só na moda, mas na moda há demasiado. Então eu deparei muito, quando abri o primeiro ateliê, voltando um pouquinho atrás, eu sou um caso de sucesso do programa Shark Tank Portugal. Muito bem. São 5 investidores, não é? Os tubarões, que investem em ideias. Então eu sou das corajosas que pensou, eu tenho um projeto, vou lá apresentar, e pronto, e saí de lá não com mas com 2 sharks. Pronto, e foi com esse primeiro investimento que eu iniciei-me na área de negócios. Pronto, criei a minha própria empresa. Que é uma dor de cabeça, não é? Não vale a pena dourar a pílula. Olha, façam outro podcast só falar da parte de gestão. Porque, exatamente, isto é criativo, é lindo, mas depois está toda uma parte de gestão
que também faz todo o sentido, mas foi aprendendo com as dores. Sim, também se aprende assim, com as cabeçadas e tal. A malta aprenda bem ou aprenda mal ou aprenda mal, normalmente. E então, com esse investimento, abri o meu primeiro ateliê na Rua Castilho, porque desde muito nova, agora voltando um bocadinho atrás, eu lembro-me que a minha mãe dizia que eu perguntava-lhe muitas vezes porque é que em Portugal as pessoas não vestem roupas feitas com tecidos africanos. A minha mãe deu uma resposta mais lógica: filha, estamos em Portugal, as pessoas são europeias, têm outros hábitos. Mas aquilo nunca encaixou. Eu pensei, tem que haver uma maneira de pôr os portugueses a usar roupa feita com tecido africano. Mas a minha visão também de roupas feitas com tecido africano passava muito também pela minha vivência. O facto de viver em Portugal, o meu estilo também era outro. Há pouco estávamos a falar um bocado dos estilos, não é? Como é que as pessoas se vestem. A minha maneira de vestir é uma maneira muito mais europeia. Mas o facto de eu querer introduzir os padrões africanos no estilo europeu, então acabei por fazer ali um casamento, que eu chamo o casamento perfeito, a fusão afro-europeia, e isto fez com que as pessoas se identificassem com o estilo de roupa. Que não houvesse há muito aquela questão de que está muito no ar, a apropriação cultural e tal. Não! De toda, a minha marca vem combater isso e responder a isso. Não, as pessoas vestem porque primeiro gostam, identificam-se, depois têm um carinho também pela questão africana, o design africano, e depois, obviamente, a qualidade das peças. Sim, é verdade. Aquele que vocês podem falar melhor que eu. E então isso começou, quando eu abri o ateliê, as pessoas ouviam falar de uma estilista, uma designer em Lisboa. O meu posicionamento, a marca sempre foi pensada para um posicionamento médio-alto, pronto, também de valorização do produto. E quando apareciam lá, muitas vezes nem sabiam quem eu era. De repente vi uma menina. E assim, vai lá chamar a sua patroa. Quase, não é? Quase diziam isso. E eu lá, com a minha maneira de estar, como estou aqui convosco, simpática, e as pessoas achavam estranho. Porquê? Porque a ideia também, há uma ideia pré-concebida de que um designer de moda, ou um estilista, falemos assim, tem que ser aquela pessoa mais velha. Pois, e sempre com ar altivo. As pessoas estavam à espera de chegar ali e que fossem ficar maltratadas. Eu nunca percebi essa parte. Eu disse, não, que horror, não vá desconstruir estas ideias erradas, porque não é nada disso. E então eu sentia um bocado isso. E em muitas situações eu senti que estava a ser posta à prova. Mas essas eu gosto, porque adoro desafios. Era posta à prova. Será que ela sabe mesmo? Será que... E pronto, e aos poucos fui conquistando. Hoje, isto foi em 2015, ao fim de 8 anos, pronto, eu já acho que já dei provas mais do que suficientes do valor que tem o meu trabalho. Mas houve ali situações, tive uma muito gira. Foi um cliente, a esposa conheceu-me, adorou o meu trabalho e começou a comprar, pronto, estava sempre ali a mandar fazer peças, que eu trabalho muito sob medida. Até que um dia ela foi acompanhada com o marido e ela disse, olha, Roselina, eu tive de trazer o meu marido, porque ele estranhava como é que eu todos os meses estava sempre a gastar dinheiro no estilista. Bem, o senhor quando chega e olha para mim, ele disse, eu vim cá acompanhar a minha esposa, a estilista. Eu sou eu. Bem, a cara, mas estou novinha. Entretanto, a esposa estava lá dentro, ele está novinha. Eu sim. Ele, pois, é que eu tive que cá ver onde é que a minha esposa gastou X mil euros em tão pouco tempo. Mas ele gastou bem, não se preocupe. Gastou bem, mas em boas peças. Foram as pessoas que me fizeram sentir que eu era demasiado jovem para o cargo em que estava. Portanto, isso é uma, eu acho que é até transversal em qualquer profissão, não é? Quando falamos em empreendedorismo, seja em que área for, normalmente há essa questão. Sim. A idade, será que vai saber gerir o dinheiro? Será que vai saber cumprir os seus compromissos também? Mas, por exemplo, a Roselina falou de uma coisa que para mim é importantíssima, que é, de repente somos empreendedores, mas não somos empresários. Não sabemos gestão, não temos um curso sequer de contabilidade. Porquê é que não nos dizem isto logo na escola? Eu sei. Porque é uma questão. Senhores dirigentes, se nos estiverem a ouvir, por favor, tratem disto. Completamente. Aliás, no programa sobre educação falámos do que é necessário realmente hoje em dia aprender numa escola. Mas quando não se aprende na escola, aprende-se depois, ou na escola da vida, como se costuma dizer, ou então com programas de mentoria, como aquele que a Ajuda em Ação fornece, porque eu, por exemplo, apesar de ter uma mãe na máquina de costura, eu só aprendi a costurar há 3 anos, antes da pandemia também. Porque tinha de ser, porque foi na altura certa. Nunca vou ser, obviamente, uma designer de moda, mas adoro costurar, adoro. E se me dissessem há uns anos, olha,
está aqui esta associação que trabalha no empoderamento das mulheres. Eu se calhar teria tido mais curiosidade. Portanto, como é que Mário Rui também tem vindo a ser feita a promoção deste trabalho do empreendedorismo, da promoção do empreendedorismo feminino em alguns contextos? Bem, nós não podemos promover muito porque já reparamos que o interesse é muito e o nosso orçamento é limitado para investimento. Devagarinho, ou então arranjar mais patrocínio para fazer mais. Pois, exatamente. Nós o que estamos a fazer é candidaturas a projetos para conseguir fazer crescer este programa. E querer levá-lo para outros sítios também, porque há outras partes do país, com quem nós já falámos, outros pontos do país, que também têm interesse em desenvolver este projeto. É um projeto que também não exige grande investimento. As máquinas não são muito caras, claro. As máquinas são boas e, portanto, têm uma durabilidade grande. A formação também não é muito cara, mas o retorno é muito. E claro. A sustentabilidade está muito garantida também. Mas, como estamos muito centrados neste grupo e queremos que este grupo prevaleça, claro. Porque temos ali histórias muito... algumas delas muito sofridas, outras delas muito ambiciosas, e nós temos de saber acolher umas e saber trabalhar com as outras claro. Também. Pronto. Por exemplo, temos uma história de uma senhora que está lá, que é uma história que ela estava-me no outro dia a contar, íamos os dois no autocarro, quando estávamos a sair da formação, e eu perguntava, então, mas como é que tem sido a sua vida? E ela já tem 72 anos. E tem uma vida, sente-se mesmo que é uma vida sofrida. E ela dizia, Mário, eu trabalhei a minha vida toda, vim para Portugal, ela também é de São Tomé, vim para Portugal, trabalhei a minha vida toda, levantava-me às 5 da manhã, trabalhava até à meia-noite, depois no dia a seguir, depois tive as minhas filhas. Eu sempre quis ter uma filha que fosse para a universidade e nunca consegui. Mas agora tenho uma neta em medicina e pronto, e agora já posso aprender a fazer vestidos. E isto como tanto que pensei assim, não, há aqui tempo que temos que estar, depois há outro grupo também que quer empreender e quer estar no negócio e, portanto, vamos tentar conciliar estes dois lados. É difícil, claro. Mas é possível porque o grupo também é muito unido e também há uma interajuda muito grande. Mas nós temos uma parte agora da formação só dedicada ao empreendedorismo, onde falamos sobre as questões do negócio, onde falamos sobre as questões da qualidade também. Também para motivá-las a empreender. Para preparar para também, criar o seu próprio negócio. Não é só ter talento e ter jeitinho para a coisa, não é? Porque muitas das senhoras, quando vendiam uma peça, o dinheiro que recebiam da peça pensavam que era lucro, e não é. Está todo o investimento, e perceber esta lógica... Acho que foi logo das primeiras perguntas que elas me fizeram. Pois, mas como é que consegue que as pessoas paguem o preço das roupas? É que eu dou preço e elas dizem sempre que está muito caro. E eu, pois, isto Há que explicar, há que saber, exatamente. Há todo um processo. Claro. E, portanto, não saber acolher aquilo que elas têm já e chutar para a frente com mais conhecimento, não é? Não é educar, não é isso, é mais estar ao pé, explicar onde está a dificuldade, nós explicamos. Claro. Pois é, este programa do Mulheres em Ação, neste momento tem quantas participantes? Mais 16. Ou menos? 16 pessoas. Tem 16. Num total já de 50 pessoas que passaram por lá. Claro. Portanto, houve umas que tiveram só a aprender algumas coisas e não ficaram. É imenso, não é? Há sempre mais-valias, não é? Para já, a mais-valia... Eu sou muito da máxima do saber não ocupa lugar, portanto, saber costurar não ocupa lugar. E ainda por cima, nos dias de hoje, eu sei que Mário Rui, desculpa entrar na sua vida pessoal, mas tem uma filha, portanto, não sei se sabe esta dinâmica. Tem 4, mas há uma menina, não é? Sim, e as raparigas gostam muito de... Hoje em dia, há rapazes também, mas pronto, temos de olhar para a maioria, até gostam de começar a pensar em consumir menos moda, a chamada fast fashion, não é? Aquela consome e deita fora, vai comprar aquela camisola só porque sim, e querem aprender a costurar para transformar, reciclar, reutilizar. Portanto, isto é uma mais-valia que também estas mulheres ficam, mesmo não seja para elas abrirem um negócio, podem ensinar, podem aprender elas próprias a poupar dinheiro, a fazer alterações às suas roupas, não é? Imenso, por exemplo, uma das coisas que... Aliás, uma da formação, nós tivemos uma grande parte da formação foi costura. Pronto. Costura pura, saber fazer corte, molde, cozer a direito, cozer em pontos, fazer pronto, também tenho aprendido imenso de costura. E agora este ano introduzimos um módulo novo de costura que é a recostura. E, portanto, reaproveitar aquilo que nós temos, transformar para lhe dar outra cor vida, e outra vida, claro. E tornar peças novas. Uma das coisas que elas estão a fazer muito bem é os lençóis, que são coisas que não nos passam pela cabeça, que as pessoas têm os lençóis em casa e às vezes os lençóis ficam com manchas e tudo. Portanto, e nessa zona pode ser
colocado um pouco de tecido, como nós temos Claro. aqui, e fica logo uma peça Fala nova. alguma coisa diferente. Fica logo uma peça Claro. completamente nova também. Mas As aí, almofadas, claro. por exemplo, as almofadas, eu no outro dia estava a falar com elas, tinham um casaco daqueles que têm gorro, e a parte de trás já estava assim com buracos. E elas, olha... E eu disse, vocês conseguem pôr aqui um bocado de tecido africano, que eu acho que isto ficava logo Fica diferente. giro. E elas, Mário, pois é, isso deve ficar muito giro. E pronto, e já lhes vou dar para eles fazerem. Portanto, reaproveitar aquilo que nós temos também e fazer peças novas daí, porque as peças duram imenso tempo. Claro, é um problema enorme de ambiental com as roupas. Sim. E com a forma como nós consumimos roupa sem a valorizar. É. E então elas têm ganho muito por aqui, com os netos, com os filhos e com elas próprias, Claro. que é tornar as peças que já tinham em peças completamente novas. Isso tem sido muito interessante ver. Mas é algo que a Rosalind também faz muito, não é? Faz, Muitas das suas peças têm literalmente quase patchwork de capelanas, de outros tecidos, porque é super importante também transmitir aos outros esta preocupação que certamente a Rosalind tem com qual é o futuro, qual é o mundo que vai deixar para os seus filhos, não é? Na verdade, isso foi logo um problema que eu tive que arranjar solução, porque trabalhar os tecidos africanos do jeito que nós trabalhamos exige um rigor muito minucioso no corte, no casamento do padrão. Trabalhar padrão. Um tecido liso corta-se, costura-se, não há ciência. Um padrão, corta-se o tecido a uma flor. Depois é uma costura, do lado direito, frontal e traseiro, o que for. Nesse encontro da costura, a flor, na marca Rosalind Silva, tem de ficar perfeita. Tem de ficar perfeita. E fica. Tem de ficar. Se não ficar, algo está errado. Então, mas essa exigência que eu tenho com o meu trabalho gera desperdício. Exatamente. Porquê? Porque ela se calhar tem que ir cortar, em vez de cortar aqui, este bocado está aqui de sobra, não. Tem que encontrar na extensão do tecido aquela parte que vai encaixar. Isto é como um puzzle. Exatamente ali a roupa fica perfeita. Pronto, e é isto também que os clientes adoram e pagam por isso. E então, no final, sobram tecidos. E chegou uma altura que o que é que eu comecei a fazer com os tecidos? Primeiro, comecei a fazer doações, verdade. A AJU, que é em Cascais, também uma associação para a qual eu faço doações. Doei tecidos para elas também poderem usar e fazerem acessórios que depois possam vender e ter rendimento. Comecei a fazer camisas onde eu aplicava os tais restos de tecido, mas mesmo assim sempre tive imensos tecidos de sobra. Voltando aqui, qual foi o boom dessa reutilização? Durante a pandemia, todos nós, a maior parte, teve que encerrar os seus negócios e eu vi-me no ateliê, com o ateliê fechado, imensos tecidos parados e uma necessidade global que foram as máscaras. A sério. E eu, na altura, foi quando fez o clique. E foi muito no início, quando não se percebia bem a história das máscaras. Bem, tinham que ser laváveis, não laváveis, reutilizáveis, não reutilizáveis. Bem, uma série de regras, sem filtros. Tinham que ser certificadas, não sei. Às tantas aquilo, era uma mistura. Lá fiz aquilo que tinha que fazer, lá pedi certificação, através dos filtros e aquelas coisas todas. E depois as costureiras em casa. E eu a pagar, porque pronto, mantive os postos de trabalho. Pensei, olha, vou fazer máscaras. Inventámos um design na altura, uma coisa muito principiante na altura, porque depois as máscaras foram evoluindo, bem, depois tornou-se uma coisa quase tendência. Graças a Deus que isto acabou, porque já ninguém aguentava. Por muito giras então, que fossem. Fiz imensas máscaras e com isso, e posso-vos dizer que consegui pagar os custos que tinha na altura só com venda de máscaras. Pois. Porque, entretanto, pronto, já que é para usar de máscara, então vamos lá pôr um bocado de estilo nisto. Claro. Mas lá está, espírito empreendedor, não é? Completamente. Olhar para os tecidos e dizer, vamos lá fazer aquilo que é preciso. Vamos lá fazer. E lembro-me de ter posto a minha mãe, o meu marido, os meus... Estava tudo a trabalhar em máscaras. Era uma loucura. Eu, a primeira costura que fiz para a pandemia, quando de repente ficamos em casa, foi uma máscara. Foi também. uma máscara, Os miúdos todos aprenderam a costurar para fazer máscaras. Toda a gente a fazer Nunca máscaras, se sabe como se faz. E ainda a tenho, acredita? Todas as outras foram para o lixo, mas aquela ainda ficou. Porque esta coisa da economia circular, aliás, Mário Rui, há bocadinho abordou esta questão dos tecidos,
e das sobras e este aproveitamento, e agora já percebeu onde é que pode também pedir mais tecidos, não é? Está aqui exatamente, sim. Da Dora Tecidos, porque, por exemplo, dentro do âmbito da responsabilidade social de algumas empresas, e neste caso do IKEA, podemos falar abertamente, o IKEA cedeu-vos estes tecidos, que eram restos de, chamemos-lhe toldos, não é? Sim. Que eles tinham à venda, foi um material descontinuado, e vocês recuperaram nem sei quantos quilómetros ou toneladas de tecido e fizeram estes sacos. Sim, esse é um dos produtos que nós estamos a transformar a partir desses tecidos. Isto com mulheres que aprenderam fantástico. a costurar no vosso programa. Sim, isso foi feito tudo desenvolvido no projeto. São lindas. E ficou, porque é um tecido altamente resistente, é impermeável, e há outra série de... É um tecido que tem uma característica que é muito difícil de costurar. Porque é um tecido que não fica parado. Mas é resistente. Só que é muito resistente. E tem uma série de... Por exemplo, nós fizemos também aventais. Que também fica assim muito façam engraçado. Jalecas, que ouvi dizer que é um sucesso. É verdade. A jaleca não fica tão bem. Pois porque para a jaleca não deixa o corpo respirar. Pois e então ficava, porque é um tecido impermeável, então, aventais, mas os aventais servem muito bem. E para sacos, são sacos altamente resistentes. Pois são. Os sacos que estão costurados, eu já carreguei peso, já fizemos testes de resistência e aguentaram todos muito bem. Nunca aprendemos a 2 carros a ver a força que dá. Ainda não vamos fazer. Mas este projeto é desenvolvido cá, mas eu sei que a Ajuda em Ação continua também com vários projetos de empreendedorismo noutros países, não é? Também sim, noutros países nós temos... a igualdade de género para nós para ter um mundo equilibrado, nós temos que ter também os géneros, os dois, equiparados com as mesmas funções, os mesmos rendimentos. Ainda agora saíram os resultados do desemprego, continua as mulheres são sempre a ficar as mulheres têm sempre mais dificuldade, não só na inserção laboral, como curiosamente nos pequenos negócios tem crescido, mas ainda não está igual. Mas tem sido sempre um problema. Talvez desculpa cortar-te, por haver falta de oportunidade, as mulheres sentem-se obrigadas a ir procurar. Eu penso que são mais destemidas e mais corajosas. Também às vezes ficam mais tempo em casa, não é? Também. Ficando mais tempo em casa podem ter, se calhar, hipótese de criar qualquer coisa a partir do zero, como, por exemplo, fazer peças de vestuário. Mas eu penso que uma mulher tem sempre mais, se é para fazer, é mesmo para fazer bem feito e para estar ali, para nós não desistir. Sim, quem somos nós para discordar, Mário, tudo bem. E para não desistir. E eu também falo com alguma vontade, porque o meu trabalho, sendo na área social, eu estive sempre rodeado por mulheres. Em muitos momentos era o único homem numa reunião de trabalho. Isso, portanto, sempre tive esta percepção que realmente, quando as mulheres entram num determinado tema para trabalhar, quando se é para serem empreendedoras, aquilo vai até ao fim. Pronto. E tive muitos projetos que resultaram à conta das equipas serem assim. Nas outras partes do mundo há outros problemas e as mulheres sofrem de outras dificuldades também, nomeadamente muito sociais, e portanto os nossos projetos vão incidindo a sua intervenção em determinadas áreas onde as mulheres podem ter um papel de destaque. O papel de destaque muito é também libertarem-se muito de situações menos... que lhes trazem pouca segurança, que lhes trazem contextos mais trágicos também, portanto, mas temos uns projetos que têm resultado muito bem no âmbito da agricultura, como por exemplo na Colômbia, também, e no Peru, e também na Venezuela, projetos muito dirigidos, por exemplo, na Venezuela muito ligados ao empreendedorismo, porque a situação na Venezuela não está muito positiva, mas há muitas mulheres muito formadas com um nível de qualificação muito elevado que precisam apenas que lhes levem oportunidades novas. Mas, por exemplo, na Colômbia também, o semear o cacau biológico, substituir as plantações que eram plantações de folha de coca por cacau de grande qualidade também, tem trazido grande sucesso. Eu já tive a oportunidade de provar esses chocolates. Eu também já tive a oportunidade de provar os chocolates São Tomé. Eu já ia intervir. É muito bom, é muito bom. Eu estou aqui, hoje não veio nenhum dos chocolates, com grande pena. E no outro dia fizemos uma prova também, tive com uma pessoa da Venezuela que também deu. Eu gostei de todos. Portanto, eu dizer, para a próxima temos de aparecer. Mas o que é verdade é que mas nós sentimos que todos eles eram de produções socialmente responsáveis, eram produções
muitas delas também, que eram mulheres que estavam a tratar desde a plantação até à recolha do cacau, até à sua transformação. Sim, no e fundo o que é verdade é que isso vem no sabor. Claro, isso vem no sabor das coisas. E este trabalho que está a ser feito na Colômbia, desta transformação do cacau, está a ter grandes sucessos, porque como o cacau tem muito valor, é muito bem transformado, tem grande valor no mercado e que está a ser vendido a um preço muito elevado, mas que é o justo também. Portanto, estas famílias, tendo rendimento, conseguem libertar-se. Sim, porque acaba por promover também a independência económica das mulheres, não é? Que aqui é um facto muito importante. E tomarem as suas próprias decisões também na vida, fazerem as suas escolhas, não estarem dentro de sistemas de proteção, que muitas das vezes são úteis, mas também fazem com que as pessoas fiquem reféns daquilo que o outro decide por elas. Nós temos a mesma situação em Portugal, não é? Que entra dentro do sistema de proteção social, demora até 5 anos a sair. O que nós queremos é que as pessoas nem sequer entrem, que mantenham a sua liberdade, mantenham a sua autonomia. Sejam cidadãos ativos, e as pessoas não querem entrar, as pessoas não querem. As pessoas querem ser ativas, as pessoas querem ser livres, as pessoas querem tomar as suas decisões, e se nós estivermos desse lado, é onde nós queremos estar, seja aqui, seja na Colômbia, seja no Peru, seja em São Tomé, se alguma vez conseguirmos lá chegar, seja em Moçambique, onde nós estamos também, nós queremos isto, é que as pessoas consigam agarrar estas oportunidades e que nós estejamos ao lado delas até serem completamente autónomas. Mas também digo, se precisar de entrar em São Tomé, há aqui uma engenheira que faz a ponte. Mas a Roseline já sabe, foi uma casualidade, por acaso, foi uma casualidade. Nós não sabíamos que a Roselina é de São Tomé, mas a maioria do grupo de senhoras é de São Tomé também. Fiquei muito feliz, muito feliz. A maioria, sim, porque nós, santomenses, somos poucos. Geograficamente somos muito pouquinhos, então, e na área que eu atuo, dificilmente vejo pessoas de São Tomé, e então quando vejo, pronto, é assim uma festa lá. Mas nós também, foi algo que eu também nunca perguntei, porque também não faria nada diferente, e portanto, quando descobri, pensei, realmente, olha... Não há coincidência. Nós começámos a dizer Tomé, também sou de São Tomé. Bem, de repente a sala era de... Não há coincidências. É muito engraçado. Mas sente que com estas pequeninas coisas, vai deixando esta semente para que as mulheres sintam também que são poderosas, porque a sua gola, as pessoas não podem não estar a ver, mas a sua gola diz... nunca peça desculpa a uma mulher por ela ser poderosa. Exatamente, nunca peça desculpa a uma mulher por ela ser poderosa. E eu acho que, no fundo, dentro da palavra empreendedorismo está também, em inglês funciona melhor, empowerment, tem muito a ver com o poder que a pessoa tem. E são estas pequenas sementes que podem dar cada vez mais poder às nossas mulheres. Sim, são, e estas sementes devem continuar a existir projetos, mulheres, como eu comecei também porque acreditei, tive também pessoas que acreditaram em mim, que me deram a mão, mas muitas coisas eu tive que ir à luta, tive que ir buscar. E como eu fiz essa trajetória e fui adquirindo conhecimentos, hoje em dia tenho todo o gosto em partilhar, de forma genuína, de forma natural, para que outras mulheres vejam que é possível. Nós somos tão bombardeados com fatores limitadores, com ideias, preconceitos, coisas que não nos levam a lado nenhum. Eu às vezes digo, basta ligar a televisão em determinados canais errados e somos bombardeados, desistimos logo. E então é muito mais útil quando nós temos contato com pessoas, eu digo os makers, pessoas que fazem a diferença e que fazem acontecer. E eu sinto-me essa agente de mudança porque vou vendo os frutos. Aí está, se eu não visse as coisas a acontecerem, aí eu teria que me perguntar a mim mesma, bem, o que é que estás a fazer que não está a resultar? Mas não, quando vejo, tenho estes inputs, né, e feedbacks com o Mário e a própria Linda já me deram, e dá-me forças para continuar e vejo que, afinal, é possível, e espero que as mulheres não tenham o mesmo medo, não tenham medo de serem poderosas, não tenham medo de arriscar, não tenham medo de ousar, e o fundamental, procurem ajuda, porque depois também, esta questão do empreendedorismo, há uma falsa motivação, porque às vezes, ok, é ótimo, vá lá, és capaz, tens esforço e tudo mais, mas muitas vezes parece que tudo depende só de nós, no sentido de tu tens a obrigação de saber fazer tudo e de chegares à meta sozinho. Isso só acontece no atletismo, tá bem? E mesmo assim, precisa-se de um treinador que nos diga o que fazer. E não é verdade. E eu aprendi isso. Aprendi que, voltando à questão da gestão, eu não tinha que saber fazer tudo, eu tinha que ter uma noção, tinha que aprender, mas há pessoas
Há advogados, há questões, há pessoas que tratam da parte jurídica, claro. A parte jurídica, há pessoas que tratam do marketing, ou seja, e numa fase inicial é óbvio termos que saber fazer, mas há também uma pressão quase, temos que ser excelentes naquilo que fazemos em todas as áreas e não é uma... E no fundo o negócio é como uma criança, é preciso uma aldeia. É preciso, exatamente, conta, então Exato. eu digo muito isto mesmo às pessoas com quem converso, sejam vocês a dar o primeiro passo, mas depois tudo o resto... Peçam ajuda e pedir ajuda acho que é o gesto mais humilde e mais humano que se pode, claro, que uma pessoa pode ser. Pedir ajuda em ação, neste caso aqui com a nossa associação, que nos recebeu mais uma vez. Com grande pena minha não temos mais tempo, nós teríamos aqui literalmente pano para muitas mangas, sobretudo como a designer aqui nunca saberíamos o que é que ia acontecer a esse pano. Roseline Silva, é só segui-la nas redes sociais. Muito obrigada por ter estado aqui connosco, foi um prazer. Mário Rui, um prazer reencontrá-lo mais uma vez. E se quer saber mais sobre os projetos da Ajuda em Ação, já sabe, há um website, há redes sociais. Se quer apoiar estes projetos, partilhe com a família, partilhe com os seus amigos e não se esqueça, neste caso e noutros também, a conversa gera ação. Obrigada.